Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. E ao acionar o sininho, escolha a opção Todas para receber as notificações de novos vídeos de nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. Brasil, mostra a sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Já dizia Cazuza em uma de suas músicas. Já Renato Russo dizia: da favela do Senado tem sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Pois é, até hoje, alguns brasileiros não conseguem entender o Brasil. E se perguntam, que país é esse? Da favela do Senado tem sujeira para todo lado, mas ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. O tema desse nosso vídeo é o Supremo Tribunal Federal e a suposta vitalidade dos ministros. Essa vitalidade, de acordo com a base constitucional, a nossa Constituição, não existe. Ou seja, o cargo de ministro no Brasil é um cargo comissionado, a qual as pessoas que lá estão são nomeadas pelo chefe do executivo, no caso o presidente, da mesma forma que nomeia os outros ministros, como o ministro da Saúde, Educação, Meio Ambiente. Quando o presidente sai, esses ministros de Saúde, Meio Ambiente, Educação saem. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também deveriam sair. Atualmente só existe um ministro de fato no Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, nomeado pelo atual presidente. Os demais não deveriam mais estar ocupando o espaço de ministro. E essas pessoas vêm se valendo do cargo a qual não lhes pertence para mandar prender, desapropriar, inclusive mudar e alterar bases legais, a qual sequer esse ministro, mesmo que fossem legais, não teriam prerrogativa para tal. Essa nossa afirmação vai ser comprovada ao analisarmos os nossos acordos sociais, também conhecido como Constituição Brasileira. O Brasil já produziu 7 constituições, 7 acordos sociais. O primeiro ocorreu em 1824, no período imperial com Dom Pedro I. O último acordo social, a última Constituição, em 1988. E nós vamos analisar essas constituições e vamos comprovar essa nossa afirmação. Essa questão é abordada no livro do Dr. Roberto Brent de Jesus Teófilo, um advogado. Nesse livro, nós vamos estar deixando na descrição desse vídeo o link para que você possa adquirir esse livro. Você que é operador de direito, esse livro é fundamental. Tem algumas questões muito interessantes. Mesmo você não sendo operador de direito, sendo da sociedade, um cidadão comum, compre o livro. Existem questões dentro do livro que vai ajudar você a entender algum processo ou até mesmo atuar em algum processo que você tenha, cidadão comum. E para o operador de direito, será fundamental. Então deixaremos na descrição desse vídeo o livro do doutor Roberto Brent de Jesus Teófilo. Ok? Mas como eu estava dizendo, nesse vídeo nós vamos aqui abordar e comprovar que não existe a vitalidade, o cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Nós vamos fazer uma análise e tem algumas questões bastante interessantes dessas 7 constituições. Por exemplo, a quantidade de artigo, o período a qual elas foram criadas. E nós vamos analisar esses pontos e comprovar que não existe essa vitalidade. Aqui temos a Constituição de 1891, a Constituição que tornou os cargos vitalícios de juízes federais. Nem trata de juízes do Supremo Tribunal Federal, né? Essa Constituição, ela torna vitalícia, né, da vitalidade aos cargos dos juízes federais. Essa Constituição tem o nome, né, teve uma mudança, e nós vamos ver mais à frente. Nessa Constituição, o nome era Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Na seção 3 do Poder Judiciário, né? Seção 3 do Poder Judiciário, em seu artigo 57, determina: os juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente por sentença judicial. Aqui temos a Constituição de 1988, né? A última Constituição, o último acordo, o último contrato social do Brasil. Em sua seção 3ª do Superior Tribunal de Justiça, artigo 104, parágrafo único, os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 60 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo... E aí fica uma observação nossa: qualquer pessoa, independente de ter formação jurídica ou não, poderão, né, ser ministro do Supremo Tribunal de Justiça, de acordo com o texto constitucional. O texto constitucional, ele não diz que a escolha presidencial deve levar em conta, além do notável saber jurídico, a formação acadêmica. Não diz que essa pessoa tem que ser advogado ou juiz. Determina simplesmente que essa pessoa tenha notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, o amigo do presidente, se mostrar que tem notável saber jurídico e for aprovado pelo Senado, torna-se ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o texto da Constituição atual, a Constituição de 1988. Aqui uma curiosidade, né? A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, nessa Constituição, os ministros do STF passam a ter 16 membros. Seção 2, ou segunda seção do Supremo Tribunal Federal. Artigo 98. O Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, compor-se-á de 16 ministros. Bom, aqui nós veremos os nomes que foram dados aos acordos sociais no Brasil, conhecidos como Constituição, né? E aí colocamos desde a primeira até a última Constituição. A primeira Constituição de 1824, 25 de março de 1824, ela tinha como o subtítulo, vamos dizer assim, Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo imperador Dom Pedro I, em 25 de 3 de 1824. Já a segunda Constituição, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, tem como subtítulo, né, nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte,
para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos e decretamos e promulgamos a seguinte Constituição. Já a terceira Constituição, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, tem como título, subtítulo, enfim: nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição. Já na quarta Constituição brasileira, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937, vinha com título ou subtítulo, texto: o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro, a paz política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem resultantes da crescente agravação dos desídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e de extremação de conflitos ideológicos tendentes pelo seu desenvolvimento natural, resolve-se em termos de violência, colocando a nação sobre funesta eminência de guerra civil. Este, inclusive, foi o momento que o tido pelos ministros do Supremo e seus apoiadores que os militares assumiram o poder, ou os ditadores assumiram o poder. Bom, a quinta Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946, vinha com o seguinte título, subtítulo, e aí vocês enquadrem da forma que convenha, né? Está escrito: a mesa da Assembleia Constituinte promulga a Constituição dos Estados Unidos do Brasil e o ato das disposições constitucionais transitórias nos termos dos seus artigos 218 e 36, respectivamente, e manda a todas as autoridades às quais couber o conhecimento e a execução desses atos que os executem e façam executar e observar fiel inteiramente como neles se contém. Isso na quinta Constituição. Na sexta Constituição da República Federativa do Brasil, já mudou o nome, né? Saiu Estados Unidos. O título, o subtítulo, ele veio bem curtinho e bem seco, né? O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte. Então foi bem rapidão, né? Isso na sexta Constituição. Já na sétima Constituição, a tida Constituição, né, a melhor de todas, a social, a libertária, a que está valendo até hoje, a de 1988, vem lá o título ou subtítulo: nós, representantes do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundamentada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bem, aqui temos a Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O que isso significa? Que essa lei complementar busca organizar a magistratura nacional, a magistratura do Brasil. Não é uma emenda constitucional, é uma lei complementar que está abaixo de uma emenda constitucional. Só que essa emenda complementar, ela se tornou algo supraconstitucional, porque a Constituição ela é clara, a Constituição ela é a base. Você pode até melhorar direitos ali garantidos, diminuir jamais, tampouco criar direitos que não existem nessa base. Você não pode. Essa lei complementar, ela cria direitos para a magistratura, principalmente para o Supremo Tribunal Federal, que não estão garantidos na Constituição. Ou seja, essa lei complementar ela é supraconstitucional. Ela passa por cima da Constituição. E onde ela passa por cima? No seu artigo 2º. Está escrito aqui no artigo 2º: o Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da União e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de 11 ministros vitalícios. Essa palavra vitalício, vitalícios, não consta na base constitucional, não consta no acordo social, que é a nossa Constituição. Nomeados pelo presidente da República depois de aprovados a escolha pelo Senado Federal dentre os cidadãos maiores de 35 anos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Nesse caso, continua, basicamente, quase em toda a totalidade, o texto que vem desde a primeira Constituição. Ou seja, qualquer cidadão, independente da sua formação, seja advogado, juiz ou não, pode ser um pedreiro, um padeiro, amigo do presidente, que comprove que conhece, da legalidade e seja aprovado pelo Senado, será ministro do Supremo. Mas essa palavra vitalício não consta em nenhuma das nossas constituições. Apenas para juízes federais. Para ministro do Supremo, eu não vi nenhuma das nossas constituições constar sobre o Supremo Tribunal Federal essa vitalidade. E percebam que essa palavra, vitalícios do Supremo, foi em um decreto, uma lei complementar de 35 de março de 1979. Vamos ver quem era o presidente na época. 1979. Você sabe quem era o presidente da época? Pois bem, vamos ver quem é ou quem foi o presidente da época. Aqui, está chegando. Descer mais um pouquinho. Opa, subir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Está aqui. Ernesto Geisel. Quem foi Ernesto Geisel? Um presidente militar, um presidente do período militar, um presidente onde o Supremo e seus apoiadores dizem que é uma passagem nefasta da nossa sociedade, que deveria inclusive ser apagada. Só que para os atuais que ocuparam o espaço de ministro sem poder ser, porque não há base legal, o mais interessante disso tudo é que eles querem apagar o processo militar ou o processo ditatorial tido por eles, mas essa lei complementar eles não querem apagar, eles continuam utilizando essa lei complementar, produzida em um período tido por eles ditatorial, um período militar. Mas que nesse caso, dessa lei complementar, tamo junto e misturado, tá valendo. O resto a gente apaga.
Esse é o Brasil de hoje. Isso é para que vocês entendam a que ponto o Brasil chegou. Aonde a lei não tem qualquer serventia, dependendo de quem a fala ou a aplica, para o bem ou para o mal. Bom, para aqueles que tenham curiosidade, na Wikipedia, né? Tá aqui, Wikipedia. Está aqui o Ernesto Geisel. Quem foi? Ernesto Geisel, militar que assumiu a presidência da República. E aí, aquele que tenha curiosidade, faça a busca na Wikipedia, entenda um pouquinho quem foi cidadão, imigrante, enfim, para que você entenda um pouquinho de fato da história do Brasil e não aquela contada por pessoas que utilizam você como massa de manobra. Perceberam? Os que se dizem ministro, né, e que não são, e os seus apoiadores, estão se apegando a uma lei complementar de 1979. Uma lei complementar, documento, só aparece o Congresso Nacional. Não é uma emenda constitucional, é uma lei complementar. Uma lei complementar, ela sobrepõe uma emenda constitucional? Uma lei complementar sobrepõe a Constituição? Não. Não pode e não deve. Essa lei complementar sequer foi incorporada na atual Constituição de 1988. Continua sendo uma lei complementar, com alguns agravantes. Uma lei complementar produzida no período militar, tido pelos supostos ministros e seus apoiadores como um período nefasto da história brasileira. Um período do mal, uma ditadura. Mas um documento produzido pela ditadura, pelo presidente da época, Ernesto Geisel, é interessante para os ministros. E eles se apegam e se utilizam desse documento, a qual deveria ter sido rasgado, já que foi um processo nefasto que precisa, de acordo com os supostos ministros, ser apagado, abolido da história brasileira. Menos essa lei complementar, porque atende à demanda desses que se dizem ministro. É desse jeito que o Brasil está caminhando. Não adianta ir para a porta do Supremo pedir para sair esse ou aquele ministro, porque sequer eles são ministros, de acordo com a base a qual nós acabamos de analisar. Eles não são ministros. Eles estão se apropriando de um cargo a qual não lhes pertence. Isso é fato. A base legal foi comprovada aqui. Fica um pedido nosso para vocês que estão nos assistindo. Divulguem esse vídeo. Faça chegar ao maior número de parlamentar, deputado federal, senador. Faça chegar aos advogados das vítimas desses supostos ministros que se apropriaram de um espaço e estão mandando pessoas para a cadeia. Eles não têm a prerrogativa para isso. Eles não são ministros. Faça chegar esse vídeo ao maior número de pessoas, para que a sociedade brasileira possa resgatar a Constituição brasileira, resgatar o cumprimento da legislação brasileira, para que estes que se dizem ministros saiam dos espaços a qual eles se apropriaram e possam ser responsabilizados pelos seus atos. Isso é o que deve acontecer. Volto a repetir, atualmente, o Supremo Tribunal Federal, até a publicação desse vídeo, só possui um ministro, empossado pelo atual presidente da República, Cristiano Zanin. Os demais não são ministros do Supremo Tribunal Federal de acordo com a nossa base legal. Essas pessoas precisam ser retiradas do espaço a qual elas ocupam indevidamente e atuam de forma marginal. Essas pessoas precisam sair desses espaços e serem responsabilizadas pelos atos que estão tomando
num cargo a qual não lhes pertencem. Fica aí o nosso pedido para vocês que estão nos assistindo. Saudações socioambientais e até a próxima!